Pô, pra quem não sabe o canal do Cabra, que a gente tá vendo é o Stacks, é brisa demais o vídeo desse cara, porque ele vai na fonte dos bagulhos. Parece que foi ele que fez os assassinatos, tá ligado? Parece que ele desenhou o bagulho. Vamos ver esse cara aqui. O homem que fugiu do FBI por quase 20 anos. Fugiu do FBI, que deve ser uma das polícias mais brisa possível, assim, deve ser outra ideia. E hoje é sobre um homem extremamente inteligente que fugiu do FBI por quase 20 anos, mas foi pego por conta de uma pequena observação de um familiar. Nossa, a família que fodeu o Cabra no final das contas, não boto fé. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de casos criminais. Vocês estão gostando pra caramba aqui dos vídeos. Estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos, então se inscreva aí, deixa o like aí embaixo. E antes de começar o vídeo, esse vídeo é patrocinado por... Olha lá. Pinheiro. A família Ksazinski era de origem polonesa. Os pais, Wanda Teresa e Theodore Richard, contam que seu bebê, o Theodore Ksazinski, que tiveram em 1942, era normal, mas que passou meses isolado em um hospital depois de contrair urticárias severas. Nesse período, ele não teve contato com os pais e quando voltou, Que é isso, urticárias severas? muita dificuldade em expressar emoções, chegando a nem olhar para os olhos dos pais. Eventualmente, ele voltou a interagir com os pais, mas a dificuldade em se expressar se manteve, o que evoluiu para que ele, consequentemente, tivesse problemas em fazer amizade quando mais velho. Ted tinha um irmão mais novo chamado David, que só veio a entender a condição do irmão quando já era maior e seus pais decidiram contar pra ele. Segundo os vizinhos da família, os pais de Theodore tinham sacrificado Theodore não é o do Estilos lá? tudo em prol dos seus filhos e do seu desenvolvimento e educação. Os dois meninos eram muito inteligentes e esforçados, Olha o pardalzão no ombro, esquece. mas Theodore se destacava nesse quesito. No colégio ele chegou a atingir 167 pontos em um teste de QI, o que fez com que ele pulasse a sexta série direto. Apesar de parecer uma coisa boa, isso foi prejudicial pra ele, já que ele era acostumado com crianças da sua idade e sentia que não se encaixava com as crianças mais velhas, o que acarretou em um período sofrendo bullying. Ele mesmo descreveu isso como um evento crucial em sua vida. Começou no bullying. No ensino médio, Ted era considerado um cérebro ambulante. Não conversava muito com ninguém, não interagia, mas era um gênio. Ele era bom em todas as matérias, claro, mas tinha um interesse maior em matemática. E por isso passava horas a fio estudando o assunto. Ted estava à frente de todos nas aulas, o que fez com que ele pulasse também a 11ª série e aos 15 Bullying fode o cabra? Não fode nada não, mano. Se bullying fode desse cabra, eu tava matando, mas não é assim que funciona. anos estava formado. Não o suficiente, Ted ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Harvard com apenas 16 anos. Entrar em Harvard já é difícil, entrar com bolsa ainda é quase impossível. E mais uma vez, Foi bullyingado, do... Mano, algumas escolas que eu estudei, ou eu era o único, ou tinha eu e mais um negro na sala. Você acha que eu não sofri bullying como, tá ligado? Sofri um dos bullying tranquilo. Assim, a época de escola inteira. Mas, assim, você aprende a viver com o bagulho e caga. Aí você leva na brincadeira. isso foi complicado pra Ted, pois Era tipo, já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? ele não estava emocionalmente preparado pra isso. Por exemplo, lá é normal que assim que o jovem complete 16 anos, ele tire a carteira de motorista e Ted nem isso tinha feito ainda. Em contrapartida aos depoimentos de que Ted seria antissocial, seus colegas da faculdade diziam que ele participava menos do que a maioria, mas que com certeza era alguém amigável e bem simpático. Não, cara, Ainda de na boa. faculdade, Ted participou É de boa, pô. Mas o que ele fez? um estudo conduzido pelo psicólogo da faculdade, Wayne Murray. Esse estudo, descrito como um experimento propositalmente brutalizador, começava solicitando que os estudantes redigissem um texto detalhando suas crenças e sonhos, e a partir disso seria feito um debate filosófico pessoal com os outros. Só que esses textos, na verdade, eram entregues a um advogado que posteriormente entraria em uma discussão com os alunos, fazendo ataques pessoais a eles, usando informações contidas nos textos contra quem os escreveu. Durante essas discussões, os alunos estavam ligados a eletrodos que mostravam e registravam suas reações. No total, o experimento durou 3 anos, onde semanalmente os envolvidos passavam por sessões de humilhação e insultos. Ao todo, Ted participou desse estudo por 200 horas. Algumas fontes não oficiais dizem que isso faz parte do projeto do MK Ultra, feito pela CIA, que estudava controle mental, mas por enquanto vamos encarar só como uma teoria da conspiração. Mais tarde, os advogados de Ted sugeriram Não, você vai entender. O Ted vai fazer alguma coisa e vai fugir por 20 anos. É essa parte que a gente vai chegar lá, eu espero. que esse estudo pode ter motivado parcialmente os crimes cometidos por ele. Com 25 anos, Ted já tinha concluído seus estudos e se tornou o mais jovem professor assistente de matemática da história da Universidade da Califórnia em Berkeley. Apesar de ser muito inteligente, Ted não parecia ter muito jeito para ensinar. Ele lia o conteúdo direto dos livros e não aceitava tirar dúvida dos alunos, o que consequentemente fazia com que eles não gostassem muito dele. Ele acabou renunciando o cargo em 1969 sem dar muitas explicações para o departamento, só dizendo que queria sair. Depois de se demitir, Ted voltou a morar com seus pais em... Quem que mora em Spring?
Springfield, mano? É os Simpsons? Em Illinois. Ele passou 2 anos lá até que em 1971 ele decidiu se mudar para uma cabana no meio do mato e decidiu que iria viver sem eletricidade e sem água corrente, trabalhando em empregos normais e recebendo Caralho, o cara foi pro meio do mato viver só ele e a mente dele, a mente vazia. Dinheiro da família. Ele queria se tornar autossuficiente, vivendo em harmonia com a natureza e longe do mundo moderno. Assim ele aprendeu a caçar, identificar que plantas eram comestíveis ou não e diversas outras técnicas de sobrevivência. Só que com o tempo ele viu que era impossível viver no meio da natureza sem depender da modernidade, principalmente quando percebeu que a floresta ao redor de onde morava estava sendo destruída aos poucos para a construção de casas e fábricas. Foi aí que, segundo ele mesmo, Ted perdeu a fé na reforma urbana e decidiu que a sociedade tinha uma tendência a tomar o caminho de menor resistência, afirmando que a violência era a única forma de derrubar o sistema que estaria destruindo o mundo. Para ir contra esse desenvolvimento, Ted decidiu sabotar as construções ao redor dele, quebrando equipamentos, sujando as propriedades, enfim, fazendo o máximo para destruir tudo ali. Ele achava que assim os construtores iam desistir de fazer as obras naqueles locais, mas obviamente isso não aconteceu. Depois dessa decepção, o sistema fez o cara ir atrás de quebrar coisa lá. O Ted decidiu que ele precisava atingir os grandes empresários por trás dessas construções. E foi assim que ele começou a construir bombas caseiras e enviar para as pessoas que ele acreditava serem responsáveis por tudo aquilo. Que porra é essa, mano? O cara surtou do nada. O sistema é foda. A primeira bomba foi direcionada para... Ele é o Coringa, esse Ted aqui é o Coringa da vida real, mano. Caralho. Um professor universitário chamado Buckley Christ, em maio de 1978. Ela foi deixada no estacionamento da universidade com o endereço de Buckley como remetente, e assim, quando encontraram o pacote, levaram para ele, pois acreditavam que teria sido devolvido. Quando recebeu o pacote, Buckley suspeitou logo de cara, pois sabia que não tinha sido enviado para ele. Assim, ele entrou em contato com a polícia do campus, que recolheu o pacote. Mais tarde, um dos guardas abriu o pacote, fazendo com que a bomba fosse ativada e explodisse. Por sorte, Ted ainda não tinha conhecimento suficiente para fazer uma explosão grande, então o guarda sofreu apenas lesões superficiais na mão. Ted tinha voltado para Chicago para mandou uma bomba fodida para entregar o pacote, e nesse tempo que ficou lá, trabalhou com o pai e com o irmão em uma fábrica de espuma de borracha. Ele ficou lá por 2 meses até que o irmão o demitiu, depois de descobrir que Ted escreveu diversos insultos para uma supervisora de lá. No ano seguinte, em 1979, Ted enviou a segunda bomba novamente para a faculdade. A bomba estava dentro de uma caixa de cigarros e Ted a deixou em cima de uma mesa. Ele mandou 10 anos depois, 10 anos estudando bomba. Dessa vez quem abriu foi o estudante John Harris, que também teve ferimentos bem superficiais. No mesmo ano, tendo uma ação atrás da outra, uma bomba foi colocada no porão de carga de um Boeing 727 que ia de Chicago para Washington. Sim, a coisa estava escalando um pouco. Porém, felizmente, o mecanismo de temporizador que o Ted colocou era defeituoso, o que fez com que a bomba não explodisse, mas sim soltasse muita fumaça, o que chamou a atenção por parte dos pilotos, que fizeram um pouso forçado. As autoridades investigaram e viram que aquela bomba sim podia fazer um grande estrago e derrubar aquele avião. Em todas as bombas que o Ted produzia, ele deixava umas pistas falsas para poder confundir os investigadores, e essas pistas eram colocadas de maneiras estratégicas para parecerem legítimas. Uma das pistas que ele costumava colocar era uma plaquinha de metal com as iniciais FC estampadas, que ele escondia geralmente na tampa do cano. Outra pista usada por ele foi um bilhete que ele deixou em uma bomba do Coringa, que não funcionou, dizendo: "Uhul, funcionou. Eu disse que funcionaria, -RV. Analisando as bombas, o FBI criou uma teoria de que quem fazia as bombas queria envolvê-las em uma temática de natureza, já que Ted colocava pedaços de galhos e lascas de tronco nelas. Além disso, também relacionaram ao fato de que os 2 alvos dele tinham o sobrenome Wood, que é madeira em inglês. O Woods, fica de olho no Woods. A coisa continuou, e entre 1981 e 1985, mais bombas foram enviadas. Uma foi encontrada em um corredor na Universidade de Utah, mas felizmente foi desativada pelo esquadrão antibombas. Outra foi enviada para um professor da universidade. Ele só mata, tipo, esse professor igualzinho o outro, né? Tem ódio por um tipo de professor específico. De Vanderbilt, o Patrick Fisher, mas foi aberta pela secretária dele. A bomba explodiu, ferindo-a no rosto e nos braços. Outras 2 bombas foram enviadas para pessoas na Universidade da Califórnia. A primeira foi enviada para um professor chamado Diógenes Angelakos, que também sofreu ferimentos leves, e a segunda foi enviada 3 anos depois para um capitão das Forças Aéreas dos Estados Unidos, é igualzinho charada mesmo, chamado John Hauser. Esse capitão acabou perdendo 4 dedos e a visão de um dos olhos. E essa última bomba, em específico, foi feita com pedaços de madeira. No final de 85, uma bomba machucou o cabra, carregada de pregos e farpas, foi colocada no estacionamento de uma loja de computadores em Sacramento, na Califórnia, e a bomba foi aberta pelo dono da loja, o Hugh Scruton, que acabou morrendo com a
explosão. Essa foi a primeira morte causada por Ted Kaczynski. É, Ted. Extrapolou. Brisou demais. Em 1987, outra loja de computadores foi palco de um atentado. Gary Wright teve os O Batman não entrou ainda, tá ligado? nervos do seu braço esquerdo cortados com a explosão e mais de 200 pedaços de estilhaços lançados contra o seu corpo quando tentou tirar a bomba do estacionamento. Nas câmeras de segurança do estacionamento foi possível identificar um homem capuzado usando um óculos aviador e bigode colocando a bomba no local. Essa foi a primeira imagem registrada de Theodore Kaczynski desde o início da caçada. A partir daí, durante 6 anos não se teve mais notícias do criminoso. Caralho. Até que em 1993 ele enviou uma bomba para casa do professor Charles Epstein, da Universidade da Califórnia. Epstein perdeu vários dedos ao abrir o pacote. Ai, que dor, velho, fudido. No mesmo final de semana, Ted enviou uma bomba pro professor de ciências da computação da Universidade de Yale e com a explosão ele perdeu a visão de um olho, parte da audição e um pedaço da mão direita. Em 94, Caralho. o executivo Thomas Mosser se tornou a segunda vítima do Unabomber ao abrir uma carta-bomba enviada para sua casa em Nova Jersey. Posteriormente, Ted Dor é relativo. afirmou que enviou essa bomba, pois Thomas teria limpado a imagem de uma empresa chamada Exxon após um vazamento imenso de óleo vindo da companhia. No ano seguinte, em Ué, o cara ele tava achando que era o Kira, tentando matar os outros. 95, Gilbert Brand Ele tava agindo contra o sistema mesmo. Murray, presidente de um grupo gigantesco de madeireira, recebeu uma bomba endereçada ao antigo presidente da associação, que estava aposentado no período. Gilbert, ao abrir o pacote, morreu na hora. O FBI, sem Nossa. saber direito o que fazer, apenas analisando os acontecimentos, chamou a investigação do caso de Unabomb, sigla para University and Airline Bomber, ou bombardeiro de universidade e linhas aéreas. E a partir daí, a imprensa passou a chamar Ted de Unabomber. Em 1995, Ó, o cara ganhou um vulgo, como se fosse o Kira mesmo, que é um na bomber dele. Ted enviou diversas cartas para grandes jornais, explicando seus objetivos com os ataques e demandando O que me deixa mais fudido da cabeça é que esses caras aqui ainda ganham um monte de fã, tá ligado? Os caras agiam esquisito, aí os caras ficam lá mandando isso que aí. os jornais imprimissem o seu Assim, ó, eu já até desconfio que no final vão falar que ele ficou com um monte de fã. manifesto. O manifesto de Ted, que se chamava A Sociedade Industrial e Seu Futuro, tem mais de 35 mil palavras. Nele, Ted comenta em suma como a Revolução Industrial foi um desastre para a humanidade e que a tecnologia desestabiliza a sociedade e prejudica todos ao longo prazo, principalmente de maneira psicológica. O que seria um ponto ok se ele não resolvesse mudar isso usando bombas. Ted também afirma, entre diversas coisas, que é possível parar o progresso das indústrias e que a função daqueles que são contra a sociedade industrial é promover estresse e propagar a ideologia anti-tecnologia. Em resumo, são 35 Ah, ele mil quer virar... Quer que todo mundo volte pra grama de novo e vai viver cortando árvore, comendo animal, tipo animal mesmo, tá ligado? E larga as empresas de lado, mas tipo assim, não faz sentido mais do jeito que a gente já tá. A gente voltar pro macaco, tá ligado? Não é voltar pro macaco, mas tentar voltar pra trás. palavras escritas em uma máquina de escrever que falam mal dos avanços industriais e que isso tudo tinha que acabar. Para ele, a única forma de destruir isso seria de fato criar uma revolução contra a tecnologia e voltar a viver em meio, de acordo com ele, a natureza selvagem. No manifesto, Ted se refere a si mesmo como FC, que significa Freedom Club ou 8 bilhões de pessoas voltando a viver no mato. Ah, é, mete uma bomba nuclear aí, ó, nos prédios, limpa todos os prédios e vai viver no mato, caralho. Esse é o esquema dele. Espero que ele não esteja vivo, viu? Porque se ele tiver, isso aqui chegar nele, ele vai vir atrás de mim ou vai mandar um... Bom. ou Clube da Liberdade. Para pressionar os jornais, Ted falou que se não publicassem o manifesto, ele machucaria mais pessoas, e as autoridades ficaram na dúvida se deviam ou não, se isso afetaria positivamente ou negativamente as investigações, mas o FBI decidiu que seria melhor publicar. Isso porque eles acreditavam que assim alguém poderia acabar identificando o Unabomber pela forma com que ele escrevia. Quando o manifesto foi publicado, muita gente apoiou as ideias do Ted e inclusive artigos foram publicados com base no manifesto dele. Não sei se ele tá morto. Tá aqui que ele fugiu do FBI. Eu não sei se ele morreu ainda. Em meados de 1980, o FBI havia criado Mas com certeza tá, ó, 1980, tá ligado? O Ted, se ele tivesse vivo hoje, ele ia estar velhíssimo. Eu acho que ele largou mão até de mandar bomba pros outros. Voltou pra cabeça normal. um perfil pro criminoso, onde caracterizavam ele como alguém com inteligência acima da média e com conexões com universidades e vida acadêmica, mas em 1983 descartaram essas inscrições. Eles decidiram então seguir com a ideia de que Unabomber seria funcionário de alguma empresa de aviação ou ligado a isso de alguma forma. Antes da publicação do manifesto, a esposa
de David, o irmão do Ted, plantou a ideia Nossa, ele nele estava velhão já, ó, 1980. de que talvez Ted estivesse por trás do Unabomber. A princípio, ele achou que era maluquice da esposa, mas depois que o manifesto foi publicado, ele passou a levar a sério essa suspeita. David então resolveu mexer em papéis antigos da família quando encontrou cartas que o Ted havia escrito para alguns jornais em 1970, onde ele protestava lá por conta de alguns abusos causados pelo avanço da tecnologia. E aí ele percebeu que Ted usava uma linguagem muito similar ao do manifesto divulgado nos jornais. Ted e David não se falavam há muito tempo, não por brigas ou coisa do tipo, mas sim porque Ted havia se desconectado completamente do mundo. Ele falou, cara, isso é meu irmão, digitando igualzinho a ele, só. O que aumentava ainda mais as suspeitas. David então resolveu contratar uma investigadora particular chamada Susan Swanson para acompanhar os passos de Ted e logo em seguida o advogado Tony Bisecki para juntar as evidências que Susan conseguiria e enviá-las para o FBI. David tinha muito receio de que o FBI pudesse tentar uma abordagem mais violenta contra o Ted durante a investigação e por isso resolveu seguir desse caminho de forma paralela. No início de 96, Clinton Van Zandt, um ex-agente do FBI, foi contatado por Tony para comparar o manifesto com as cartas que David havia encontrado. Inicialmente, eles acreditavam que havia cerca de 60% de chance do Unabomber ser o Ted, mas de uma Igualzinho Death Note, mano. É igualzinho ele falando. Eu tenho 40% de certeza que você é o Kira. Oh, caralho. Na segunda análise, eles perceberam que as escritas eram de fato muito semelhantes. Quando perceberam essa semelhança, Clinton falou imediatamente para Tony entrar em contato com o FBI para eles contar o que sabiam. Assim, em fevereiro, uma cópia das cartas foi recebida pela FBI, que analisou novamente o aspecto de linguagem delas e comparou com o manifesto com... Olha aí, ó. Se liga, tá bem escritinho aqui, ó. Quem já assistiu Death Note tá ligado, ó. Você pode ver, deuses da morte adoram maçã, tá ligado? Isso aqui são várias fotos de cabeça pra baixo. É Death Note, mano. Eu acho que, tipo, Death Note IRL. Constatando que muito possivelmente foram escritas pela mesma pessoa, e isso foi o suficiente para que um mandado de busca fosse emitido. Um agente do FBI entrou em contato com David, que entregou cartas e textos escritos por Ted para colaborar na investigação e pediu para que tudo isso ocorresse de forma anônima, pois ele de forma alguma queria que Ted descobrisse que quem o dedurou para a polícia foi o seu próprio irmão. Infelizmente, apesar dos esforços, a identidade de David foi revelada por um jornal da CBS, que inclusive ia soltar a informação da identidade do Unabomber antes mesmo do FBI chegar na casa do Ted. Mas antes que isso pudesse acontecer, o diretor do FBI, o Louis Freeh, conseguiu pedir mais 24 horas para que eles soltassem a notícia. Sim, o Ted passou quase 20 anos solto, enganando um sistema inteiro poderosíssimo de investigação, mas graças a uma boa atenção do seu irmão e da sua esposa, tudo foi por água abaixo. No dia 3 de abril de 1996, agentes do FBI prenderam o Ted em sua casa. Ele estava totalmente barbudo, esquisito e pensando só bosta. Reconhecível. Na casa encontraram diversos componentes de bomba, cerca de 40 mil páginas. Cara, o cara era o Ziggs mesmo, ó. Ele tava vivendo por bomba. Páginas escritas à mão, onde Ted registrou experimentos de fabricação de bombas e descrição de cada um dos seus crimes e uma última bomba pronta para envio. Lá também encontraram o manuscrito original do manifesto feito por ele. Com sua prisão, surgiram diversas teorias afirmando que Ted seria o assassino do Zodíaco, que foi um criminoso que atuou entre 68 e 69, e o Ted morava nessa região quando os crimes aconteceram, os dois se comunicavam em cartas para os jornais, e apesar das semelhanças, as autoridades não confirmam isso. Em junho de 96, Ted foi indiciado em 10 acusações de transporte ilegal e envio de bombas, além do uso das mesmas. Os advogados de Ted tentaram alegar insanidade. Feliz, como é que fica feliz? Como é que sorri pra foto depois de mandar bomba pra 10 pessoas? Afirmando que ele não estaria em si, mas o próprio Ted rejeitou essa ideia. Em janeiro de 98, ele pediu para que os advogados fossem demitidos e que Tony Serra, um advogado aparentemente conhecido por defender acusados de assassinatos, fosse contratado. Tony escolheu não usar a tese de insanidade e decidiu seguir uma defesa usando os ideais anti-tecnologia do próprio Ted. Porém, isso não funcionou e em 9 de janeiro, Ted tentou tirar sua própria vida. Após isso, ele foi analisado por psiquiatras que afirmam que ele sofria de esquizofrenia paranoide, mas em 2010 ele negou isso em um livro. Segundo Ted, os dois psicólogos o visitaram Negou isso em um livro? Com frequência na prisão e durante 4 anos negaram que ele sofria de esquizofrenia. Em 21 de janeiro de 98, Ted foi levado a julgamento e no dia seguinte ele se declarou culpado de todas as acusações, o que o livrou da pena de morte. Theodore Kaczynski foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Inicialmente, ele cumpria sua pena em uma prisão de segurança máxima no Colorado, mas em dezembro de 2021 ele foi transferido para um centro médico federal na Carolina do Norte por motivos de saúde, onde está até hoje. David, o irmão de Ted, afirmou que tenta contato com ele até hoje desde a sua prisão, enviando cartas e mais cartas. Em janeiro de Acabou as cartas, filho. 2022, Agora o Ted tá usando o WhatsApp. Ted respondeu uma dessas cartas
cartas afirmando que ele está com câncer terminal e, segundo ele, os médicos informaram que a expectativa de vida é de mais ou menos 2 anos. E uma informação importante, o pai dele havia se suicidado nos anos 90 por conta de um câncer. Desde que Ted teve a confirmação de que David havia o dedurado, ele nunca mais o falou com o irmão pessoalmente. Ué? Ia fazer o quê? Deixar ele matando e ficar quieto, que é irmão? Desgraça de Ted burro.